mas livrai do mal. Amém. Que assim seja. Quem tem pauta para hoje? Quem tem pauta aí? Ailon. Ailon, abre seu microfone, está fechado. Não. Está fechado, você fechou, abre ele. Agora abriu, fala. Ah, tá. Com referência ao envio do Reinf, eu enviei o mês 1 e o mês 2, o mês 2 já enviei a semana passada. E entro lá no ECAC, está em andamento. Tento fechar, mas não vai de jeito nenhum. Continua em andamento. Não é retificadora, só tá em andamento. Acho que ele está muito ocupado lá, né? Aí, porque nós somos os primeiros a enviar lá. Eu vou enviar o meu amanhã também, Ailon. Tá. Porque nós temos até o dia 15 de maio para enviar. Janeiro, fevereiro e março, né? Eu fiquei pensando, não sei se só se criaram agora este ano, que o ano passado a gente poderia enviar, e pode, né, enviar mensal. A não ser que criou esse dispositivo este ano, que você pode enviar mensal, ele recepciona, autoriza, mas só vai validar depois que fechar o trimestre. Deixa o nosso colega Geraldo falar, ver se ele sabe alguma notícia. Geraldo. Bom, né? Alô, é o seguinte, vou te dar um exemplo. Certo. Você fecha seu E-Social, vai lá e transmite a DCTF Web. Tudo bem. Aí, se você, depois que fechou a DCTF Web, se você transmitir a FDR Infra, aí a sua DCTF Web vai ficar lá em andamento retificadora. Tá? Então, para não acontecer isso, você só fecha seu E-Social depois que você transmitir a FDR Infra. Então, já mês de janeiro aqui, fevereiro, o que mandei em fevereiro, o que mandei agora em março, tudo aconteceu isso, porque a gente fechou o E-Social até o dia 5, e eu não consegui mandar a FDR Infra até o dia 5. Então, eu mandei, acho que foi ontem, né? Então, aí a DCTF Web, ela fica toda, fica em andamento mesmo, e é retificadora. Aí você entra lá e fecha ela de novo, transmite ela de novo, tá? Se você tiver dificuldades, você pode me falar e eu tento te ajudar amanhã, tá? Eu entro no seu computador lá e olho para você, tá? É só você transmitir ela de novo, novamente. Aí ela não fica em andamento mais, tá bom? Tá bom, Geraldo. Mas o que está em andamento, Geraldo, é o envio é lá no ECAC, o envio do FDR-Infra. Exatamente. A hora que você fechou o seu E-Social. Quando você fechou o seu E-Social, aí você foi lá na Reinfra, transmitiu a Reinfra, lá no ECAC, você vai entrar lá na Reinfra, lá, aliás, na DCTF Web, lá no ECAC, ela está em andamento mesmo, tá? Que lá no ECAC você verifica a DCTF Web, o FDR Infra, e também verifica a DCTF Web, tá? Certo, tá. Acho que tem. Então tá, eu vejo amanhã e qualquer coisa eu te comunico. Você entendeu? Porque a medida, você fechou seu E-Social, beleza, fechou. Aí ela foi lá, transmitiu a sua DCTF Web. Beleza, fechou, ficou tudo ok. Mas aí depois que você transmitiu a DCTF Web, você transmitiu uma FDR Infra. Então, à medida que qualquer operação que você fizer em relação social, FDR Infra, a DCTF Web ela vai entrar como retificadora mesmo, entendeu? Então, tem que tentar... Realmente eu enviei a FDR Infra, foi depois da DCTF Web. Exatamente. Então, ela está lá, você entra lá no ECAC, vai lá no DCTF Web e verifica que ela está em andamento retificadora.
Aí Certo. você transmite ela novamente lá, pronto, beleza. Aí ela fica ativa, normal, tá? Fica a retificadora Tá. mais ativa, tá bom? Ok, Ô, Geraldo. Geraldo, Valeu, obrigadão, viu? e Geraldo, e se a gente não ficar entrando no ECAC para ver se ela está em andamento, pode ter alguma complicação? A sua DCTF Web fica em andamento toda a vida lá. Porque Pois é, mas vamos supor que ele passou do dia, certo? aí pode gerar multa, talvez, né? Gerar multa. Pois é, mas ela. Pois é. Ô, Leandro, o que você acha disso? Boa noite, presidente Everaldo, boa noite aí aos caros colegas. Geraldo, é isso mesmo que o Geraldo falou, que a gente tinha alertado isso aí, nós tínhamos alertado isso aí, não sei se você se recapitula, lá nas lives que a gente ministrou sobre a FDRI aqui, nesse mesmo horário a gente falou isso. O que é interessante as organizações se atentarem? Eleger um último profissional para entregar a DCTF Web. Seria a decisão mais acertada. Ou alguém do departamento pessoal, ou alguém da escrita, ou alguém do contábil, sendo que é a última pessoa que tem que enviar o relatório. O que acontece aí na situação dele é que do Ailon é o que o Geraldo falou. Oi. Provavelmente ele enviou o e-social, transmitiu a DCTF Web após isso, ou seja, fechou ali a DCTF Web, transmitiu. Provavelmente, no segundo momento, ele veio, transmitiu o FDRINF. No momento que ele transmite a FDRINF, ela dispara, ela alimenta uma informação lá na DCTF Web. No momento que ela alimenta uma informação, por exemplo, distribuição de lucros, ela mandou o evento de distribuição de lucros com os valores lá para a DCTF Web. Na hora que ele envia, automaticamente a DCTF Web ela passa para o status de retificadora em andamento. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que clicar lá, operacionalizar lá e enviar para o status, aparecer o status de ativa. Aí sim, no status de ativa, aí não precisa mais se preocupar com a DCTF Web. Mas o ideal é que ele só feche a DCTF Web quando ele tiver certeza que ele entregou tanto as informações inerentes à FDRINF como as informações inerentes ao e-social. Entendeu, Alon? Sim, sim. Mas no seu caso, você entregou o REIN primeiro, né? Não, foi depois. A DCTF Web foi primeiro. O E-Social você entregou primeiro. Foi. Depois você entregou o outro. É do jeito que ele está falando mesmo. Foi assim que eu fiz mesmo. A FDRI foi depois. É porque assim, Ailon, você tem que ter o entendimento do seguinte: ambas as obrigações acessórias, tanto o e-social como a FDRI, elas são braços da DCTF Web, ou seja, elas alimentam a DCTF Web. Então, cada vez que você por ser uma plataforma web, cada vez que você dá um comando de informação, sendo que você já transmitiu a DCTF Web, já fechou só com as informações do e-social, e sendo um FDRINF um braço da DCTF Web, quando você transmite FDRINF, você fala o seguinte: olha, reabre que eu estou inserindo informação nova. E nesse momento que reabre, ela sai do status de ativo e passa para retificador em andamento. Aí você tem que transmitir de novo. Porque, vejamos, se tiver uma retenção que vai gerar um DARF. Se você não gerar DCTF Web de novo, não tem como você gerar o DARF. É impossível o DARF de retenção. Certo? E aí eu já vou puxar reboque uma outra informação. Acredito que não deve demorar muito, já vai ter uma outra plataforma web para os impostos devidos serem transmitidos para mandar para a DCTF Web também. Então, hoje, você tem a DCTF Web do e-social, que é os eventos trabalhistas e previdenciários, né? E fazendários também, porque o imposto de renda retido na fonte está lá. Hoje você tem das retenções, né? Tanto do INSS como dos fazendários, imposto de contribuição social. E provavelmente, eu acredito que até a metade do ano vai ter uma nova plataforma para quê? Para os impostos devidos. O imposto de renda e a contribuição social, o PIS e o COFINS, vai ser alimentado nessa plataforma que vai enviar para a DCTF Web para você poder gerar os DARFs
que hoje você gera no Cicalco Web. Então, já vai ter que se atentar para um terceiro módulo, uma terceira plataforma. Ô, Leandro, fala a respeito do FGTS, que a partir de abril, de março agora, né? Março eu tenho que apresentar. Como que vou apresentar? Não, o FGTS, todos os eventos, todos os fatos geradores a contar de 1º de março de 2024 é FGTS digital. Daí, do fato gerador de 1º de março para frente, tudo é FGTS digital. Aí, CFIP, essa conectividade, até eventos, até fatos geradores, até 29 de fevereiro. De 1º de março para frente, tudo no FGTS digital. Então, o que tem que se preocupar? O que a gente tem que entender? FGTS digital é só apenas uma plataforma geradora de documento de arrecadação, que seria o FGTS. Então, o que tem que se preocupar? Com o e-social. Se o e-social foi enviado correto, por exemplo, se o evento de remuneração foi enviado correto, a guia, na hora de gerar o documento de arrecadação lá no FGTS digital, vai ser correto também. A preocupação passa a ser o e-social. Se o e-social estiver correto, o documento de arrecadação lá do FGTS vai ser correto também. Alguém tem mais pergunta? Nosso colega Leandro. Fala, João. Boa noite, senhores. Presidente, perguntar aqui para o nosso amigo Leandro o seguinte, e eu acho que até para você também lá no nosso programa, não sei. Com relação ao cálculo do DIFAL de compras, Leandro, é o seguinte, lá a base, tem uma base lá que é menos 83, que é referente ao 17. A partir de abril agora vai alterar aquilo lá para 81, com relação a 19. Eu não entendi, Entendeu? João. Peraí. Você está falando qual o diferencial de alíquotas? O DIFAL sobre compras. O DIFAL sobre compra fora do estado. Você Tá. tem uma base lá que é 100... eu sei que fica 0,83, que os 17... 100 menos 17, agora vai ser 100 menos Não, 19. não, aí- Entendeu, Fábio? Entendeu? Entendi. Agora vai passar para Não, mas 19 em abril? Não, peraí. Peraí. O que acontece? Esse diferencial de alíquotas que você está se referindo é o do Simples Nacional, não é isso? Ou é o uso Você compra fora do estado. Tá, então peraí. Se for de aquisição para comercialização, industrialização ou produção rural, o que ocorre? Esse diferencial de alíquotas, hoje, ele inicialmente ele foi estabelecido pelo Decreto 9.104 de 2017 e, Certo. posteriormente, houve uma publicação da lei que teria que vir antes do decreto, né? Que teria que ser publicado para poder legitimar a cobrança desse DIFAL, mas, enfim, isso não aconteceu e o Estado continua cobrando. Não é esse, não. É o DIFAL sobre compras lá para consumo imobilizado, Leandro. Leandro, é aquele que você faz a base de cálculo pegando 1 menos 0,17, que dá 0,83. Aí você divide por Não, 0,83. mas peraí, Fábio, então ele está falando errado. Não, eu tô falando errado. Esse que você DIFAL está se sobre referindo é para compra para consumo. É diferente. Então ele falou errado, ele falou compras. Mas compra, mas assim, compra fora do estado de consumo e ativo imobilizado. Você não recolhe o DIFAL? É por isso que eu perguntei para você, se é aquisição interestadual para comercialização, produção e industrialização. É diferente. Certo. Então, assim, o uso e consumo. E outra coisa, cuidado com compra. O termo jurídico não é compra, o termo jurídico é aquisição. Aquisição não significa só compra, pode ser qualquer entrada interestadual. Excetuando aí, por exemplo, um brinde, algo assim. Mas é aquisição. Então, cuidado que não é só compra. Se vier uma bonificação de outra unidade federada, você tem que calcular esse diferencial de alíquota. Certo? Então, toma cuidado. Mas sim, como a alíquota vai mudar, como a alíquota vai... Aumentar. Como a alíquota interestadual vai mudar a partir de 1º de abril de 2024, de 17 vai passar para 19, aí você vai ter que computar aí já não vai ser mais 0,83, né? Porque aí você vai pegar 1 menos 0,19. Isso.
Por exemplo, vai ser o quê? 1 menos 0,19 vai ser 0,81. Você vai pegar, 0,81. você vai ter que reajustar a base. Você vai pegar o valor da operação e dividir por 0,81. Aí só depois você reajustar essa base, aí é que você vai... Aí, se houver um benefício fiscal, tem que avaliar isso também. Se houver um benefício fiscal para operação interna, aí depois disso você faz a diferença de uma alíquota pela outra. Não, correto. Tá? Aí só um detalhe, João, eu me equivoquei só nessa informação. Eu confundi de novo, eu trouxe a minha memória os detalhes da aquisição interestadual para o Simples. Agora tem que ter um detalhe. Se a bonificação que eu te falei na aquisição interestadual, você remete esse raciocínio para a aquisição interestadual para o Simples. No caso do uso e consumo, se vier bonificação de lá para cá, se for uma operação interestadual, se vier bonificação, por exemplo, do Mato Grosso para o estado de Goiás, aí você vai dar entrada como você vai registrar aqui como bonificação. Aí não tem como registrar como uso e consumo. Então, esquece aquilo que eu te falei. Esse raciocínio é para aquisição interestadual para comercialização ou produção, tá? Porque pode vir de lá para cá e você vai ter que aplicar isso aí. Tá, tranquilo. Leandro, aproveitando isso aí, como que vai ficar realmente agora esse caso dele, do João, foi de compra de imobilizado e consumo, né? E aquelas compras do Simples Nacional até 360 mil, não sei se eles vão aumentar esses 360 mil, então como que vai ficar? Vai majorar também? É aquela questão, Everaldo, como esse diferencial de alíquotas, que é para aquisição interestadual, para comercialização, produção ou industrialização, aí vai ter que ter alteração da lei, primeiramente, né? Para que haja essa mudança, vai ter que haver alteração da lei. Mas Porque... para a industrialização, se comprar para industrializar, não tem diferencial de alíquota, não? Não é assim, não. Quando você fala industrialização, você tem matéria-prima, você tem produto intermediário, você tem material de embalagem. A isenção é só para matéria-prima. Certo. Produto intermediário e material de embalagem tem que cobrar. Tá bom, aí houve um diferenciamento, mas geralmente quando na industrialização, quando compra, é para insumo mesmo, certo? Não, mas é que tá. O meu insumo ele pode ser matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem. Tá. Aí, mas a maioria é só matéria-prima mesmo. Se for matéria-prima, já tem previsão de isenção, né? Mas o que eu estava colocando era o seguinte: vai ter que haver alterar, porque esse diferencial de alíquota ele já traz uma composição, ele já traz um percentual para aplicar sobre o valor da operação. Então, para que haja qualquer alteração nesse sentido, em função da alteração das alíquotas, da alíquota modal do ICMS, é necessário que haja alteração na lei e depois haja alteração no decreto 9.104 de 2017, que hoje estabelece normas a respeito desse tipo de diferencial. Então, enquanto não for alterado lá, segue a regra, segue o jogo. Eu acho o seguinte, esse material de embalagem, certo, que você está colocando, eu acho uma estupidez, certo, porque esqueceram isso aí, certo? Na realidade, eles não vão ter coragem de autuar uma indústria para fazer isso. Ele tem que pegar a nota fiscal, verificar, certo? Isso sabe quando vai acontecer? Na minha concepção, nunca vai acontecer isso, porque, na realidade, certo, a maioria, quando é indústria, não está importando com o diferencial de alíquota, né? Vai depender de cada atividade econômica explorada, viu, Everaldo? Porque, por exemplo, quando você trabalha com alimentos, tem acondicionamento do produto, né? Certo. Aí já tem material de embalagem, vai depender de cada caso. Por exemplo, eu vou te dar uma ideia de um cliente nosso que nós prestamos consultoria para ele. Ele fabrica bicicleta elétrica, bicicleta com motor elétrico. Aí você vai ter que saber, na montagem dessa bicicleta, o que é matéria-prima e o que é produto intermediário, para você poder isentar ou não esse diferencial de alíquota. Então, vai variar, vai depender de cada atividade econômica. Fala, Geraldo. O seguinte, falou-se em diferencial de alíquota de compra para revenda, empresa do Simples,
e também de material de consumo imobilizado. Aí falaram aí sobre 360 mil. O 360 mil fica dispensado a empresa recolher somente o diferencial das compras para venda. Do imobilizado para consumo, não. Ele tem que recolher, mesmo que o faturamento dele seja abaixo de 360 mil. Tá? Ah, quer dizer que não conta, hein, Geraldo? Foi bom você ter falado isso. Então, para filho 360 mil, não conta aquela mercadoria de produto, não, né? O 360 mil, ele fica dispensado de recolher o diferencial de alívio só das compras para revenda. Para consumo imobilizado, eu não me lembro na legislação se ele fica desobrigado. Tá? A lei pode me ajudar a comentar isso. Tem não, Geraldo, está correto, é isso mesmo, você está certinho. Não foi isso que eu pensei, não. Tá. Mas para fins, vamos supor assim, uma indústria comprou embalagem. O que interessa vai ser a receita dele total ou só a receita, certo, da embalagem? Você perguntou para mim ou para o Leandro? Hã? Você perguntou para mim ou para o Leandro? Para você. Aí essa parte aí passa para o Leandro. Leandro é bem melhor do que eu nesse assunto. Eu só fiquei lembrado dos 360 mil, né? Fala, Leandro. Ó, só fazendo um adendo aqui é o seguinte, a gente fala 360 mil da RBT12, 360 mil, mas nós não podemos perder de vista que esse 360 mil é para um calendário fechado, tá? Se for uma empresa que tiver início de atividade, eu tenho que proporcionalizar, de acordo com a quantidade de meses, do mês de início de atividade até 31 de dezembro daquele ano. Então, nem sempre vai ser 360 mil. 360 mil quando a empresa tiver mais de 12 meses de vida, mais de 12 meses de atividade. Quanto ao RBT12, o Everaldo, é o todo. RBT12 é o total, é a receita total da empresa. Inclusive a prestação de serviço entra também. Sim, RBT12 total. É isso aí mesmo. Alguém mais tem pergunta? Geraldo, Fala. com relação ao questionamento do João, né? Hoje lá, no artigo 3º, tem o fator lá, 787 para quando é produto importado e o fator de 4,49 mercadoria interna. Por quê? Porque o Estado, quando criou o decreto 904, lá em 2007, ele colocou, considerando a alíquota interna, não com 17%, mas com 7%. Então, você pega a interestadual, né, a interestadual com 7% e a interna com 11%. Né? Considerando que nós estávamos com a interna de 17%, o governo baixou para 11%. Agora, com certeza, ele vai, a partir do 1º de abril, vai alterar esse decreto aqui, ou jogando 13%, ou não vai deixar com 11%, não. Ele vai aumentar também para não ter prejuízo. Com certeza vai sair um decreto alterando o artigo 3º do decreto 904, aumentando esses fatores aqui do default. O que, Fábio? Para atender aquela situação minha lá? Qual a situação? Não, para atender aquele negócio lá da compra de material de uso e consumo? Não, eu estou falando Simples Nacional. Por quê? Porque, como o Leandro falou, o Simples Nacional não é o caso. O caso é o 0,83, que vai cair para 0,81, é lá do mobilizado e corporativo, né? Do Simples Nacional, hoje você pode usar o artigo 3º como benefício de fazer o DIFAL usando o fator de 4,49 ou 7,87 para quando é importado. Só que esses fatores foram feitos numa equação considerando a alíquota interestadual 7 e a interna 11 somente. 11 e elas estão todas alteradas, elas. E como vai de 17 para 19, com certeza eles vão aumentar esse fatorzinho aqui para não ficar defasado. Leandro. Só fazendo um adendo aqui também, esse é o primeiro reflexo já da reforma tributária, tá? O aumento da carga tributária, aumento das alíquotas modal, isso não aconteceu só no estado de Goiás, não, tá? Todas as unidades federadas... A maioria aumentou. Acresceram suas alíquotas modais, por exemplo, teve estado que chegou a 21%.
Então, é o primeiro reflexo da reforma tributária. Alguém uma coisa mais? Ô, Fábio, depois você conversa comigo, eu estou me lembrando do negócio aqui, tá? Falou. Só acrescentar a questão do FGTS digital, no caso de rescisão, né, rescisão de pessoas que vai contar o FGTS lá há períodos atrás, antes da social, você tem que alimentar lá no FGTS digital esses depósitos, esses valores desses FGTS. Igual o caso do Antônio lá. Ué, depois eu quero conversar com você também. Juez, Evanildo, Ok. fala. Boa noite para todo mundo. Complementando isso que o Fábio falou, é o seguinte: caso do FGTS digital, tudo que for antes de março, dia 1º de março, aquilo lá não é assim, por mais que você declarou o imposto social, mas aquilo lá não tem validade jurídica para fins de FGTS. Você pode aproveitar aqueles valores, por quê? Porque vem desde quando você começou a enviar folha para o E-Social. Mas você pode também, lá tem várias formas de alimentar o que ele chama de histórico de remunerações. Você pode simplesmente preencher com saldo para fins rescisórios do extrato que você pegou na Caixa, para o saldo até 29 de fevereiro. E o que acontecer de março para frente, aí é o que vai para o E-Social. O E-Social totaliza todos os eventos remuneratórios e envia esse totalizador para o FGTS digital. E aí, de março para frente, já não vai poder editar valores, vai ser o que vem do E-Social. Então, vai ter como se fosse assim, 2 sistemas de FGTS. Enquanto não unificar isso, você vai pegar de funcionários antigos, extrato para fins rescisórios, porque você precisa calcular a multa dos 40%, que lá no FGTS digital chama multa compensatória, pode ser de 40% ou de 20%, né, quando é acordo. E aí você vai alimentar o saldo para fins rescisórios referente até 29 de fevereiro. 1º de março para frente é o que o FGTS calcula, que ele pega do E-Social. Alguém mais quer falar? Fala, Abrão. Depois, Leandro. Abrão, Boa noite a todos. boa noite. O FGTS digital, vamos supor que a empresa não pagou do mês. No mês seguinte sai um funcionário. Aí parece que não tem jeito de recolher só de um funcionário, né? Quem quer falar sobre isso? Vanildo, pode falar. Seu Abraão, no caso do FGTS digital, nesse ponto vai ser melhor do que é hoje, porque hoje, assim, a empresa não paga, a gente vive recalculando guia mês a mês. No FGTS, não. Uma vez que você declarou, gerou a guia, o empresário não pagou, tá lá declarado. Se daqui 6 meses ele quiser recolher dos últimos 6 meses só daquele empregado, lá tem filtros na geração de guia, guia parametrizada, você filtra lá pelo CPF e pelo período, tudo que está em aberto para o CPF daquele empregado, numa guia só, você gera só os débitos dele. Lá, então, tem vários filtros de geração de guia, você não tem que transmitir nada de novo, é só filtrar o que está em aberto para o CPF, marcar ele lá, todos os débitos declarados, que veio do E-Social, e mandar gerar a guia para o empresário pagar. Nesse ponto é 1000 vezes melhor do que é feito hoje lá na CFIP. Você tem que gerar mês a mês de novo, como se estivesse transmitindo de novo a CFIP, né? Valeu, Vanildo, que eu estava pesquisando isso aí e não estava encontrando. Agora eu vou verificar esses filtros aí. Porque sempre acontece isso aí, né? Entendeu? E eu não estava encontrando. Valeu, obrigado pela informação. Outra coisa, professor. Isso Mas vale para demais, né, débitos de março para frente. Assim, o que for Não, para trás, de março para aí frente. é mesmo sofrimento CFIP. É de março para frente, exatamente. Valeu, Verão. Mas a gente vai morrer de velho, mas nunca eu vou aceitar uma coisa. O cara paga um empregado, não paga o outro, certo? Eu acho que o governo devia ser mais severo com esse trem, o que é isso, né?
Fala, Vanildo. Everaldo, não preocupa não, que a Arapuca já está armada, começou com o E-Social, está no FGTS Digital. Você já se perguntou por que tem um tal do DET, que a CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho, criou? Ou seja, vai chover notificação online, não vai precisar ir em empresa não, ó. Declarou no E-Social, está lá o débito no FGTS Digital, não recolheu? Notificação via domicílio, acho que é domicílio eletrônico trabalhista. Os fiscais do Ministério do Trabalho vão chover notificação lá. Ó. Não pagou, vai para a PGFN cobrar. Vai ser a coisa mais fácil do mundo para eles agora. Então, tá. Quer dizer que apertou um pouquinho mais? Tá moleza demais, né? Leandro, fala. Você levantou a mão, Leandro? Everaldo, não, só para trazer a informação que o programa do Imposto de Renda de Pessoa Física 2024 já está disponibilizado lá no site da Receita Federal. Só não transmite, tá? Mas o programa ele já está disponibilizado. Foi dia 15, né? Só transmite. O Ronan vai dar a notícia aqui. Cadê o Ronan? Ronan? Acho que vocês já viram tudo lá na live, né? Live não, no WhatsApp, né? Que no dia 26, o nosso colega Jorge vai estar aqui conosco, né? Então, prepara, é bom que a gente comece a pensar em fazer a declaração no dia 15 para frente, né? E provavelmente já temos algumas dúvidas, sabe, para o nosso colega Jorge. Ronan não está presente, Everaldo. Ronan não está presente. Não está presente. O Ailon, espera um pouquinho, Ailon. E outra coisa, pessoal, na semana que vem, nós não vamos ter reunião, por causa que nós vamos ter assembleia para aprovação do plebiscito para a gente vender aquela chácara nossa que está ficando obsoleta, certo? Aí, o dinheiro que nós vamos vender a chácara, nós vamos aplicar ele na nova sede, que nós temos um lote aqui na 24. É da Receita. Vender a chácara e vender aquela casa da 24 e aplicar o dinheiro aqui na nova sede, se Deus quiser, tá? É da Receita Federal, Geraldo. Aqui perto, não sei se vocês conhecem, perto do CEPAL aqui, tá? Da Receita Federal, fica bem mais perto. Tá? Ailon, fala. Eu gostaria de perguntar, o Leandro, eu baixei o programa, o gerador do Imposto de Renda hoje cedo, e pelo que eu vi, este ano já não tenho a opção de declarar pelo modelo convencional. É pré-preenchida exclusivamente. É isso mesmo? Não, Ailon. Tem as outras possibilidades de importar também, sem ser declaração pré-preenchida. Tem o convencional? Tem sim. Tem 3 opções lá. Porque eu baixei, eu não vi essa opção. Não, mas tem. Tem nova, vai estar lá umas abas lá, nova, preenchida, pré-preenchida, em preenchimento, vai ter as abas lá. Ah, tá. Rosmari. Boa noite a todos. É Rosmari mesmo, é? É a Rosmari mesmo. Pode falar. Falando do imposto de renda, eu queria tirar uma dúvida. No imposto de renda tem lá a questão, por exemplo, assim, você coloca lá recebimento de pessoa física. Esse tempo atrás, semana passada, alguém veio falar para mim para fazer uma declaração e colocar lá um valor na pessoa física, porque ia usar a declaração para financiamento. Aí eu peguei e falei assim, não, gente, coloca. Só que, se colocar lá, já calcula automaticamente o INSS, porque é obrigada a colocar o PIS. Aí ela falou assim, não vai calcular, não. Aí eu queria tirar essa dúvida. Para mim, quando informa lá naquela aba lá, recebimento de pessoa física, automaticamente o sistema do imposto de renda lá da Receita, na aba, automaticamente a Receita já informa isso para a Previdência, que vira um débito. Não é? Abrão, fala.
Rosmari, aí é o seguinte, se for rendimento de trabalho não assalariado, aí eles cobram a Previdência Social. Isso aí, desde quando foi feita a lei, já foi feito dessa forma. Por isso que se você não informar lá o número do PIS ou o número da inscrição na Previdência, ele não deixa nem você enviar, entendeu? Então, você teria que informar outros, ou rendimento de aluguel, outra coisa assim, mas naquele campo lá gera a Previdência Social, sim. Se não for de aluguel... aqui rapidinho, viu? Fala, Vanildo. Rosmari, essa questão aí não é aquele assim, gera débito de previdência, é para cruzar a informação, porque a própria Receita é que é responsável por cobrar os débitos previdenciários, ou seja, porque pode acontecer a pessoa receber rendimentos de pessoa física, mas já ter outro emprego lá e já recolher pelo teto, então ele não tem que pagar mais INSS para a Previdência, então assim, é uma forma de cruzar informações, porque você não tem vínculo empregatício, não recolhe nada. Você está informando que recebeu de pessoa física. Então, via das dúvidas, você tinha que recolher pelo menos o carnezinho lá, de acordo com o regime previdenciário lá, o 20% sobre o salário mínimo ou o teto da Previdência, ou então outras alíquotas, vai depender do que você quer de benefício. Aquilo é mais para cruzar informações, para a Receita Federal fazer cruzamento e ver se você tem que pagar INSS ou não, é o segundo passo. Geraldo. Mas no caso... Fábio, o Leandro levantou a mão. Levanta a mão. Fábio, o Leandro. Aí tem mais uma outra obrigação acessória aí, aliada a uma obrigação principal, que é o Carnê-Leão, né? Você coloca um rendimento lá como autônomo, e esse rendimento incide imposto de renda, ela teria que recolher o imposto de renda à época do fato, né? Então, se você colocar lá uma renda que incide imposto de renda lá em janeiro de 2023, por exemplo, ela teria que recolher esse imposto de renda em fevereiro. Então, a questão de informar renda para questões de financiamento, ela tem uma série de consequências aí que tem que ser avaliadas antes da transmissão. Até hoje, a gente sabe que a Receita Federal, às vezes, faz um pouquinho de vista grossa em relação ao Carnê-Leão. Mas é uma possibilidade que tem que ser colocada na mesa, porque se ela retroagir, ela pode pedir ela pode solicitar o Carnê-Leão, junto com isso a entrega, o recolhimento com os acréscimos legais a cada época, a cada fato gerador desse rendimento recebido. Rosmaria, agora mesmo, Abrão. Eu concordo, assim, eu estou tirando a dúvida, porque assim, eu presto mais serviço para terceiros do que ter um escritório mesmo de emprego. Então, assim, isso mesmo, inclusive, foi um contador que pediu para mim fazer, né? Aí eu falei para eles, não, mas não tem problema e tal coisa. Então, assim, eu vejo muito assim, da nossa carreira, né, da nossa profissão aqui, e a gente fazendo essas coisas assim, né? Eu falei assim, não tem como. Se fizer, vai lançar imposto, porque assim, para quem eu faço para mim, quando é cliente meu, eu já falo desse jeito, não tem como. Já vai INSS, mesmo que tenha aquela assim, talvez, eu já falo assim, não, é certeza que vai. É claro que tem isso aí que você falou, Leandro, a questão do teto e tal, realmente, mas nesse caso, ele não tinha rendimento nenhum, ele não tinha rendimento nenhum. Ia lançar só esse de pessoa física, entendeu? Mas muito obrigada aí, é isso mesmo, só para confirmar. Abrão. Rosemary, aí é o seguinte, já não tem nada a ver com questão tributária, é questão bancária de aprovação de crédito. Se você informar o rendimento apenas de um mês, o banco não aprova. Ele precisa comprovar que ele tem rendimento todos os meses, entendeu? Se informar de um só, o banco não aprova. Não, mas ele queria que fizesse de janeiro até dezembro, todos os meses, entendeu? Não era só de um mês, ele queria que fizesse todos os meses. Aí sim está passivo do banco aprovar. Mas, é igual o Vanildo falou aí, automaticamente já gera o valor a recolher pela Previdência. Se não tiver, igual o Vanildo falou, os cadastros lá e está no recolhimento, não estão tendo recolhimento nenhum, já vem a cobrança automática. Alguém mais tem perguntas? Eu ainda passei Alguém mais tem perguntas? As contas, né, davam uma fortuna. Eu falei assim, pois é, não compensa. Carlos. Pessoal, boa noite aí.
A discussão está boa, né? A gente só ouvindo de camarote aqui. Temos vários professores excelentes aí. É o seguinte, estou com um cliente, ele me procurou hoje. Quantas casas ele pode construir como pessoa física? É 2 ou 3 por ano? Alguém sabe? Cara, quantos o quê, cara? Quantas casas como pessoa física ele pode construir por ano? Pessoa física. Ah, tá. 2 ou 3, parece que tem essa quantidade, tem essa limitação. Alguém sabe falar sobre isso? Abrão. Carlos, boa noite, Carlos. Ô, patrão, boa noite. Carlos, é 2 por ano e 3 em 5 anos. Ixi, então, sei. Mais, né? 2 por ano e 3 em 5, então acabou. Se construir 3 em 5 anos, aí perdeu. Durante 5 anos, construir 3, então, quer dizer, ele constrói duas em 2024, uma em 2025, vai ficar 2026, 27, 28 sem fazer nada. Exatamente. Não, tá mas ele não pode. Se ele tem tanta casa para construir, Carlos, não, eu acho que ele fazer uma firma é muito melhor. Nesse caso, ficar sem trabalhar. Isso. Vai fazer uma empresa, né? Eu falei, eu falei que tinha limitação, eu não lembrava a quantidade. Mas foi bom o Abrão falar aí, ó. Mas vamos terminar, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que ele tenha a firma, Abrão. Mas aí ele pega e faz essas 3 casas por fora da pessoa física, não tem nada a ver com a empresa, né? Pode, né? Aí, entendeu? É a velha história, né? É o jeitinho brasileiro, né? Não, jeitinho não. Isso eu quero saber se legalmente pode fazer, ué. Não pode, mas aí ele tem que pagar o ganho de capital, Everaldo. Aí, se ele fizer só 2 casas, ou 3 em 5 anos. Fora disso aí, ou ele constitui a empresa, ou ele tem que tirar o CNPJ de pessoa física equiparada à pessoa jurídica e construir nesse CNPJ. Mas se ele tiver uma empresa e ele separar, eu quero construir 3 casas e as outras casas eu vou colocar na pessoa jurídica, né? Pronto. Pode, Leandro? O Everaldo pode, né? Mas isso aí como se diz, é o que eu estou falando, é o jeitinho brasileiro, né? Pode ter consequência, né? Não, mas se for consequência, não pode, né? Não tem consequência, não, porque é CNPJ, aí como é que ele está sendo tributado normal, tranquilo? Qual seria essa consequência? O Everaldo está falando construir algumas na pessoa jurídica e outras na pessoa física. Exatamente isso mesmo. É o que inclusive, acho que ele vai usar essa situação. Vai construir 2 no ano, depois no ano constrói mais uma, e o restante vai construindo na empresa. Passou o período, ele volta a construir de novo, porque acho que tem uma situação, ele vai recolher o ganho de capital como pessoa física, mas é menor, né? Leandro, o que você acha? Bem, aí, de acordo com o caso concreto aí que o Carlos descreveu, essa prática de operação imobiliária, a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica pela prática de operação imobiliária, que aí essa alienação dessas casas é uma operação imobiliária, ela ocorre sempre na data do arquivamento da documentação do empreendimento, né? Nos casos de empreendimentos com documentação arquivada no registro imobiliário. E na data da primeira alienação nas hipóteses de incorporação ou loteamento sem registro. Leandro, mas ele não vai fazer equiparado, ele vai construir, ele vai ter uma firma separada, uma ERL, certo? Na vida, uma unipessoal, né? Unipessoal limitado. Unipessoal. Ele constrói no unipessoal e constrói na outra 5 anos. Pode? Não, se ele comprar e vender casa, pode, não tem problema nenhum. Não, ele vai construir. De 5 anos, ele constrói 3, certo? E depois constrói na pessoa jurídica dele, ele constrói 10, certo? Pode? Pode, não vejo problema nenhum. Na pessoa jurídica, ele comprar e vender casa, inclusive, ele pode ser até optante pelo Simples Nacional. Então, tá. Ele pode, não, realmente, pode. O Simples Nacional pode mesmo. Tranquilo. Agora, já a pessoa física, ele só vai ter que ter cuidado com essas hipóteses aqui que eu referenciei. Não, mas seguinte, não vai ser jeitinho, não, né?
Não, não Hã? é jeitinho, não, gente, é normal, é a legislação, né? Ela dá essa condição. Então, tá bom. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? São 20 horas e 3 minutos. Tá cedo, né? Alguém mais quer perguntar? Então, até na terça-feira que vem, não vai haver, porque nós temos assembleia, tá? Então, eu convido todos para a assembleia, para a venda da chácara. Fala, Ailon. Qual o horário que você falou no começo, mas eu não ouvi bem. Falou o quê? O horário. Vai Horário ser de quê? o horário da Assembleia. Vamos fazer a publicação do edital. Tem que ser amanhã, né, Fábio? Vamos fazer o edital amanhã e convocando vocês para... começa às 16h30, com qualquer quantidade de... Não, com um terço, a maioria absoluta. E às 19 horas, com qualquer número, tá? Mas 18h30, né, Veraldo? Presencial ou... Presencial. Essa presencial, né? A assembleia tem que ser presencial. O primeiro horário é 18h30, Veraldo. 18h30. 18h30. E o segundo horário, às 19 horas, né? Isso. Todo mundo vai chegar às 19. Tá bom. Rosmarie, o que era? Aqui rapidinho. Eu estou com uma academia e ela quer contratar estagiário que tem no currículo, na grade curricular, a obrigatoriedade do estágio. Eu falei para procurar a faculdade lá, a faculdade disse que podia fazer com a empresa, eu fiz o contrato. Minha pergunta, eu posso fazer o contrato e com o nome da instituição, o nome do estagiário, e passar para a faculdade, ou isso é uma responsabilidade da faculdade? Quem pode responder para o nosso colega? Quem vai responder para o nosso colega? Fala, Carlos, quer responder, Carlos? É o seguinte, eu vou falar para ela o que eu tenho aqui no meu escritório. Eu tenho um cadastro, na realidade, na UFG e também na PUC, né? Então, aí eu contrato, aqui no escritório eu tenho 2 estagiários, mas, primeiramente, eu registrei o escritório lá na PUC e na UFG, e, de vez em quando, a gente tem alguns estagiários aqui. Aí, depois de feito esse contrato, aí que você pode contratar. Tá? Realmente tem que fazer um contrato com a faculdade, né? Isso, exatamente. Né? Como se fosse um credenciamento, certo? Credenciamento, e aí você tem. Eu tenho 2 estagiários aqui. Não, mas no caso, não é igual... Você vê, é outra área. Agora você vai ter que ver isso aí lá no CREF. O que o CREF, na realidade, te autoriza? Porque é a área de educação física, né? Então, porque assim, quando é estágio, por exemplo, assim, de outra área, aí eu sei que a gente tem que ter como se fosse intermediária, a faculdade, a instituição de ensino, né? Exato. Mas nesse caso, ele já estuda na instituição de ensino, e aí tem na grade curricular o estágio obrigatório. Exato. Aí é o seguinte, a empresa que você vai usar, qual vai ser a empresa que você vai usar? É uma empresa de educação física? É a empresa de educação física, a academia. Então, essa empresa que tem que fazer o cadastro lá. Ela fazendo o cadastro na PUC, não sei onde vai fazer, da onde você quer os estagiários, aí sim, aí você pega cada atividade, né, no seu segmento, viu? Não, por exemplo, é a faculdade lá do... Gente, não quer... Fisioterapia? Não, da área de educação física. Ele está fazendo educação física. No caso da UFG ou da PUC? Ou qual faculdade? Não, é faculdade particular. Não, tudo bem. Então, você vai pegar essa empresa e vai levar a documentação, fazer o credenciamento lá. Aí, eles vão, na realidade, indicar os alunos. Indicar. Ou, se você tiver também, você pode escolher o aluno. Não tem problema. Tá? Porque, assim, eu estava olhando na internet, eu vi um modelo de contrato onde colocava, né, o nome do aluno, de tal instituição, né, colocava lá a instituição, a matrícula e tudo, e colocava o horário que ele ia fazer. É exatamente por aí, mas tem que fazer esse credenciamento, a empresa, na entidade de ensino. Tá? Pois é, porque eu tive que falar na faculdade, a faculdade não tem que fazer nada.
Porque, tipo Não assim, tem que fazer. Pelo um menos aluno eu da tive área. que fazer, né? Eu tive que fazer porque senão ele não me liberava, no caso, esse estagiário. Pois é, mas no caso, é um estágio obrigatório supervisionado. É aquele estágio que está na grade curricular que ele é obrigado a fazer para poder finalizar o curso. Esse estágio não tem pagamento. Ele é obrigado a ter um estágio. Igual, por exemplo, a gente que tem vários cursos, igual, por exemplo, para contabilidade você não tem estágio, você tem CCC. Né? Mas quem faz professor tem estágio. Isso é normal. Então, quer dizer, é bom você pegar o que, na realidade, o que a entidade de ensino vai requerer de você. Né? Foi o que eu fiz. Eu fui na PUC, fiz credenciamento, fui na UFG, fiz o credenciamento, e aí a gente tem essa situação. Como você é outra faculdade, vai na faculdade porque você precisa de ter esse documento. Esse documento é base, é parâmetro para você fazer. Rosmaria, Oi. lá na lei 11.788, de 2008, lá no artigo 3º, ele fala que tem que ter o termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. É o credenciamento. Então, você dá uma olhada na lei 11.788 de 2008. A minha questão assim, era se era a faculdade que era obrigatória fazer, já que se considera um estágio obrigatório para a grade curricular. Então, por exemplo, ele tem academia, aí vai lá na faculdade, a faculdade é que vai gerar esse termo, já que tem toda aquela questão de quem que é o professor que vai supervisionar, qual que é a grade que eles exigem, né, qual que é a quantidade de tempo. Eu imaginei que fosse um contrato que fosse obrigação da faculdade. Não. Esse contrato é prioridade para quem vai contratar, porque vai evitar depois de uma questão de ação trabalhista. É um comprobatório que o empresário vai ter de que realmente foi efetivado o estágio. Exatamente, Fábio. Isso aí. No termo de compromisso que eu olhei aqui, lá fala o horário, lá fala as atividades que pode, que está, tipo assim, que faz parte da grade curricular dele. Então, tipo assim, a faculdade vai ter que me passar todas essas informações para me gerar o contrato e mandar para ela. Isso mesmo, exatamente isso, tá? Foi o que eu fiz, tá? É tipo um credenciamento mesmo, você não foge, é um credenciamento para te dar parâmetro para você depois não ter problemas jurídicos com esse funcionário. Entendi. Posso falar, Everal, dentro desse assunto ainda da academia? Rosmari, então isso aí, olha bem, quer dizer que a medicina, ela já está avançada, só sei que a medicina é o seguinte, o aluno está lá fazendo o curso, ele vai, o hospital chega, ele vai fazer serviço de graça para o hospital, certo? Isso. Não é a mesma coisa, não? É a mesma coisa. Pois é, mas ele vai lá, o hospital não me parece que não pega nada, não, certo? Simplesmente a pessoa vai lá, certo? E o hospital só dá uma declaração que, ó, ele fez o estágio que o médico participou de como chama? Internado, o cara da UTI. O cara ficou tantos dias na UTI, certo? Ele dá uma declaração só que ficou e vai servir. Não, mas não pode. É igual o Fábio falou, que tem a questão de legislação trabalhista. Se a pessoa bate uma legislação trabalhista, ela vai virar para ele e falar assim, não, ele é tudo aqui, tem que contratar ele. Entendeu? Então, mas os aqui não querem nem saber. Não, mas o certo, por lei, o residente ele tem que ter um contrato. Todo profissional que vai fazer residência, que vai fazer residência, tem que ter um contrato. Ele trabalha de graça lá, que são os gramados lá. Trabalha de graça e vai depois, a única que o hospital dá é uma declaração que ele fez, ele participou de tantos UTI lá, só isso. É porque no hospital não vai. Esse tempo atrás teve uma fiscalização, eu estava vendo, não sei aonde, não sei que hospital. Chegou lá um punhado de médicos sem registro, menina, né? Um punhado de médicos sem registro que fazia plantão e não tinha carga horária, não tinha plano aqui. E a fiscalização fez a festa lá no hospital. Mas e você acha que eles vão denunciar? Eles estão doidos para trabalhar? Poxa. Ah, mas assim, eu gosto de fazer as coisas, mas não sei. Inclusive, dentro dessa academia,
Ela abriu agora, aí a gente estava pesquisando. Saiu uma lei que diz assim que a academia não precisa ter registro no CREF. Ele precisa ter um RT que tenha registro no CREF. Só que aí você liga lá no CREF, o CREF vira e fala assim que a academia é obrigatória a ter o RT. Aí a minha dúvida, quem é que está certo? A legislação que fala que não é obrigada a academia ter, ou o CREF, às vezes eu estou interpretando a legislação errada também, ou o CREF e o sindicato que fala que a academia tem que ter o CREF e o RT tem que ter o CREF. Isso é a mesma coisa do veterinário, que os açougueiros era tudo registrado no veterinário. Aí depois conseguiram suspender, né? Fala, Vanildo. Rosmari, assim, você pega por base outras profissões regulamentadas. Normalmente, profissão regulamentada exige a contribuição do profissional, e se você abrir uma empresa, pessoa jurídica, vai exigir outro cadastro e outra contribuição. Então, assim, eu nunca vi essas profissões regulamentadas. Se você abrir uma empresa, você vai pagar como profissional, pessoa física, e como CNPJ, empresa, pessoa jurídica. Tá? Pega, por exemplo, contabilidade, outras profissões regulamentadas, é a mesma coisa. Em relação a estágio, assim, você chegou a procurar a faculdade, a universidade, porque normalmente ele já tem esses documentos assim, eu quero fazer aqui diretamente com você, eu não quero um agente, um intermediador igual um IEL, um CIE, vou fazer direto com a faculdade. Aí uma coisa assim, às vezes mais chata, é porque a empresa que vai conceder o estágio, ela tem que se preocupar com seguro de vida, tem que contratar, fazer seguro de vida. Quando faz normalmente com o CIE ou com o IEL, eles contratam seguro de vida, por isso que eles até cobram uma taxa todo mês, porque a parte mais burocrática de fazer recrutamento, essas coisas, eles fazem, né? E também custeiam o seguro de vida do estágio, que acontecer alguma coisa com esse estagiário, o seguro de vida tem que cobrir lá, de acordo com a lei do estágio, tem que existir. Então, assim, mas a questão do contrato, do documento, também tem a parte trabalhista, para a empresa se precaver da parte trabalhista. Procura a faculdade, que normalmente eles têm esses modelos, esses documentos já deles próprios lá, assim, ó, a gente usa esse aqui, porque eles têm um corpo jurídico melhor do que muitas empresas, né? Então, assim, a melhor coisa é procurar a faculdade, qual documento para fazer diretamente com eles, sem precisar de um intermediário igual um IEL, CIE. Já tem um pessoal lá na academia que estava lá, né? E eles foram porque a academia abriu agora, então já tinham negociado que ia fazer o estágio lá. Inclusive, o dono da academia também faz faculdade. Ele pode entrar, eu ia perguntar isso também, ele pode fazer estágio na academia onde ele é dono? Aí, esse pessoal que estava lá já, que estudava, eu falei, não, o certo é ir na academia não, ir na instituição, que é a instituição que regulariza isso. Eles foram lá na instituição, na faculdade, e a faculdade falou que não fazia isso. Quem tinha que fazer era o contador. Por isso que eu falei. Geral. O Abraão ainda está aí, doutor Abraão? Abraão já saiu? Abraão. Parece que ele já saiu. Não, é só falar que com relação àquela pergunta dele da equiparação da pessoa física à pessoa jurídica em operações imobiliárias. Na realidade, ele voltou, Fábio, ele está aí, acabou de voltar. Ô, doutor Abraão. Está com o microfone fechado, vai abrir. Pode falar. Com relação à sua pergunta lá da pessoa física, construção, de quantidade de imóveis, lá na pergunta, eu vou te mandar, é a pergunta 253, lá do Imposto de Renda da Pessoa Física, né? E dentre as situações, tem a linha B que fala em que condições a pessoa física é equiparada à pessoa jurídica pela prática de operações imobiliárias. A linha B. Os proprietários ou titulares de terrenos ou glebas de terra que, sem efetuar o registro dos documentos de incorporações ou loteamento, neles promova a construção de prédio de mais de 2 unidades imobiliárias ou a execução de loteamento, se iniciar a alienação das unidades imobiliárias ou dos lotes de terreno antes de corrido o prazo de 60 meses contado da data da verbação no registro de imóvel de construção de prédio. Aí tem aqui o detalhe aqui, eu vou te mandar, a pergunta e resposta 253. Quem questionou aí, Fábio, foi o Carlos. Manda para mim, mas manda para o Carlos também. Tá, vou mandar. Então, ok. Mas pode mandar para mim também, para mim reativar a memória. Falou.
Leandro, fala. Só fazer um adendo. Exato, é 253. Vou dar uma olhada aqui, mas eu aguardo esse material seu. Leandro, Só fazendo um adendo aí no caso da academia, é necessário também que a parte concedente, ou seja, a academia, ela disponibilize do seu quadro de empregados um supervisor para supervisionar esse estagiário, obrigatoriamente. Não pode ser o proprietário da empresa. Ele vai ter que designar um empregado do quadro dele. Tá? tá complicando. Fala, Rosemary. Fala nessa questão, né? Porque, assim, a academia tem que ter um RT. Quem que tem que se responsabilizar pelo estagiário tem que ser um profissional que tenha RT. Então, por exemplo, ele vai contratar um RT, e aí esse RT que vai ser responsável. Aí entra aquela questão. Só vai ter um RT. Ele só vai ter um RT na academia. Até o momento não tem outro funcionário. Para estágio, também tem aquela questão de funcionalidade, né? Se tem um funcionário, na verdade, não vai ser funcionário, você contrata, ele obrigatório. Eu tinha perguntado também a questão se ele, como dono da academia, e tudo, ele pode estagiar na academia dele. Fala, Vanildo. Rosmari cortou mais que tudo aí. Não entendeu. Acho que tem muito microfone aberto. Eu mutei, tinha muito aberto mesmo, eu mutei. Se puder até repetir aí, fica mais fácil. Assim, eu não entendi bem qual é a sua dúvida. Assim. Desculpa, então. Parece que ela entendeu o negócio? Deixa eu tentar resumir. O que acontece? Ele vai ter um RT, que a empresa precisa ter um RT. Então, ele vai contratar como autônomo um RT. Porque para supervisionar o estagiário, tem que ser alguém que tem RT. Não, por exemplo, como ele é um funcionário de educação física, ele é um estagiário de educação física, tem que ter um RT de educação física. Não pode ser um administrador que vai supervisionar ele. Aí ele vai contratar como autônomo o RT. Só que ele vai contratar um RT só. O estágio, no caso de estágio obrigatório, também tem a questão de, por exemplo, assim, um estagiário para cada funcionário registrado. E no caso de não ser um funcionário, o RT não vai ser CLT, vai ser autônomo, considera também para os fins de cálculo de estagiário? Vamos lá, deixa eu tentar te ajudar. Quem define essas regras é a faculdade que lá tem, de acordo com o que ela considera assim, olha, o ideal é que os nossos estagiários sejam cada pessoa responsável pelo estágio lá nas entidades privadas, eles ficam responsáveis por 5 estagiários, cada pessoa, assim, o ideal da grade curricular, que quanto menos pessoa ficar sob supervisão de outra, assim, ele vai aprender mais, assim, vai depender da faculdade, tipo assim, ó, cada profissional aqui de educação física registrado aqui no conselho, formado, tem um diploma, ele pode ser responsável por até 5 estagiários, 6, 7. Quem vai dizer isso é a educação de ensino, porque cabe a ela fiscalizar essa coisa do ensino, estágio, como ainda está na grade curricular, cabe à instituição de ensino, não é a empresa que vai dizer, cabe à empresa consultar a entidade de educação. Até quantos estagiários eu posso pôr sob responsabilidade de um profissional aqui, diplomado, que é formado em educação física dentro da minha empresa? É a faculdade que vai dizer. Nesse contrato, assim, que vai fazer entre a empresa e a faculdade, esse documento, lá provavelmente tem que constar isso, assim, se a faculdade for bem criteriosa. Eu espero que cada estagiário, no máximo 5 estagiários, tem que ter um responsável. Passou disso, já precisa de outro, os próximos estagiários. Quem vai dizer isso é a entidade de ensino, tá? Quanto ao proprietário da empresa ser estagiário lá, aí a própria também a faculdade que vai dizer se pode ou não. Cabe a ela essa questão de estágio. O primeiro que cabe decisão é a faculdade. Tá? Rosmaria. Sim, pode falar. Lá no artigo 9º da lei que eu te falei, a 11788,
Lá ela fala o que a empresa, né, no caso a parte concedente, tem que fazer. E lá no inciso 3º ele fala lá, ó, que ela tem que indicar um funcionário do seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. Pronto. É o que eu falei agora, Rosmarie. Só pode ser um empregado indicado pela parte concedente, que é a empresa. Ou seja, o administrador pode supervisionar ele, o proprietário da empresa? Não. Está respondido. Está respondido, Rosmarie? Só, Agora clareou, né, Maria? Clareou, mas só uma perguntinha aqui, só. Eu entendi agora. Oi? Até eu entendi agora. Não, eu entendi. Só ficou com a dúvida da questão do quadro de pessoal. Esse quadro de pessoal pode ser um autônomo ou tem que ser da CLT? Só essa dúvida. Não, aí, obedecendo a lei, Rosmarie, tem que ser do quadro de empregados. Tá na lei aqui, ó. Então, não pode ser um autônomo. Então, no caso, ele teria que contratar esse RT, no caso, ele teria que contratar como CLT. Sim, Não é, Fábio? Como está escrito na lei, Fábio? Ó, indicar funcionário do seu quadro pessoal. Funcionário, ele não é funcionário. Trabalhador. Se ele colocasse trabalhador, o termo trabalhador, nós poderíamos incluir autônomo. Ele não colocou trabalhador, ele usou o termo funcionário. Isso aí é para amarrar o seguinte, porque eu só posso contratar o estagiário realmente da minha atividade que eu exerço. É. Matou, né, Rosmarie? Perfeito. Tá bom. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? Alguém mais? Não. Então, até na outra terça-feira. Na outra terça-feira vai ter o Jorge. O Jorge, tá? Ô, pessoal. Não, na verdade, é o Jorge, não, é a Assembleia. Fala, Germar. O que é? Não posso deixar de mandar um abraço pro coronel. É o Jorge. O que é, Fábio? Não, tá certo. Nessa próxima terça é a Assembleia, na outra é o Jorge, né? Tá bom. Então, o Fábio, fica aí e o Wes também. Coronel, um abraço. Tá bom, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Ô Fábio, Oi. não esquecer de colocar nos 2 dias a hora que vai começar e a hora que vai terminar, não? Já tem. Colocou, né? Já coloquei. Colocou, não. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Apresenta aí. Podendo votar de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Não, essa é aquela presencial. Eu estou falando a virtual. Então, eu vou botar aqui, podendo votar. Não, eu queria saber o seguinte. O João ficou aí, né? Eu acho que... Aí, nós vamos... Não, aqui está fácil. Ó, eu vou botar um ponto. Peraí. Não. O Wesley, verifica para ele lá se a pessoa pode votar a noite todinha. Sim, ok. Das 8 às 18, no dia 23, das 8 às 18 de 24. Tá. Os 2 dias, né? Se iniciou, vai direto até o final. Entendi, pode aí deixar. Eu altero aqui para um e para outro. Entendeu, Fábio? Entendi. Aí eu altero aqui que vai ser a virtual direto e a outra normal. Certo. Viu? Você vê lá e me fala para me alterar aqui. Ok. Tá bom. Falou. Tchau. Falou. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ô, Elias, o que era, Elias? Fala, Elias. Elias, seu microfone está fechado. Abre ele. Fala, Elias. O microfone do Elias está fechado. Ele tem que abrir o microfone dele. Já foi embora todo mundo. Ah, não, Elias.
Elias, está conseguindo abrir seu microfone, não? A imagem, pelo menos a câmera, para fazer algum sinal, alguma coisa? Às vezes ele ficou sem querer também, né? Tá, então, o Eli não tá conseguindo. Até a terça-feira, pessoal. Tchau. Não, terça-feira